Boa tarde. Com a bênção de Deus, damos início à 16ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Prete a fazer uma leitura da Bíblia Sagrada. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Solicito ao vereador Chiquinho da Capoeira fazer a leitura do direito da criança e do adolescente. Artigo 15. Está sem ordem aqui. Direitos humanos. Artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Solicito a vereadora Meire fazer uma leitura do direito da criança e do adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Lido. Solicito a secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Anda Elite. Presente. Adilson Balduino. Paulinho Bola. Dr. Prete. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Presente. Convido para compor a mesa o senhor Elondino Rivera Júnior, diretor do Departamento Municipal de Transporte. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos 223 de 2022. Requerimento número 223, 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que há diversas reclamações dos usuários de transporte coletivo municipal que frequentemente chegam ao nosso conhecimento e que serão expostos logo abaixo, essas frequentes reclamações são os principais motivos que ensejam o presente pedido de convocação, que será realizado ao final do presente. Entre essas reclamações sempre constam o não cumprimento regular dos horários estabelecidos, a manutenção dos ônibus, tanto preventiva quanto corretiva, são assuntos também frequentemente abordados pelos usuários. A limpeza rotineira dos veículos usados no transporte coletivo municipal também tem deixado muito a desejar, e a qualidade do atendimento, que no geral tem sido motivo constante de reclamações também. Considerando que somos favoráveis à gratuidade da tarifa dos ônibus, mas essa gratuidade não pode jamais ser motivo para que o serviço público não seja prestado de maneira adequada. Neste quadro, é importante também atentar para a idade e quantidade dos ônibus, local da garagem, bairros atendidos, tacógrafos, procedimentos em caso de chuva, dentre outros assuntos. Também entendemos necessário indagar sobre as condições de trabalho dos motoristas que prestam serviço no transporte coletivo municipal, para que possam trabalhar com ônibus dentro das normas de segurança. Diante do exposto e com os motivos acima expostos, requeremos, nos termos do artigo 27, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 284 do Regimento Interno, a convocação do senhor Elondino Rivera Júnior, diretor do Departamento Municipal de Transportes, para prestar esclarecimentos sobre itinerários e horários dos ônibus, manutenção preventiva, corretiva e limpeza dos ônibus do transporte coletivo municipal, local da garagem dos ônibus, quantidade de veículos, valores de contrato, sobre a qualidade na prestação do serviço, segurança dos motoristas e demais assuntos pertinentes ao serviço de transporte coletivo municipal. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 12 de agosto de 2022, professora Meire Barbosa, vereadora, Adilson Balduino, vereador, e Janda Elite, vereador. Os autores do requerimento terão o prazo conjunto de 15 minutos para explanação dos motivos da convocação e solicitação dos esclarecimentos. Boa tarde a todos.
Eu queria agradecer a presença do diretor de transporte aqui para essa sessão extraordinária, cumprimentar os presentes, né, tanto no plenário como os companheiros de Câmara, os vereadores. E eu queria só informar, presidente, que como o nosso tempo é em conjunto, né, e o requerimento é de autoria dos três, né, a convocação, minha autoria, do vereador Adilson e do vereador Jean, mas em acordo nós resolvemos que eu vou fazer todas as perguntas nesse primeiro momento e depois, né, vai seguir a lista para perguntas como é previsto no regimento interno. O motivo dessa convocação, para quem acompanha, principalmente redes sociais, né, fora as mensagens que nós recebemos constantemente de maneira particular, é por causa da má qualidade, né, do atendimento ofertado com o transporte coletivo municipal. Eu queria destacar aqui, para que não haja nenhuma manipulação depois de informação, eu queria destacar para a população que eu não sou contrária à gratuidade do transporte coletivo, até porque quem determina isso é o prefeito, é ele que faz ou não esse programa, não precisa de aprovação aqui na Câmara. E no mandato passado aprovei várias vezes créditos, né, remanejamentos para que se cumprisse os valores desse transporte gratuito, mas o fato dele ser gratuito não isenta esse transporte da qualidade. O fato de ser gratuito não faz com que ele não tenha que ofertar alguma qualidade e a população tem que ficar quieta e satisfeita com isso. Então, mediante todas as reclamações que nós sofremos diariamente, inclusive elas continuam acontecendo, tudo que vem sendo dito e marcado em redes sociais de população sofrendo, a gente acabou fazendo por bem esses esclarecimentos, e o objetivo principal de toda essa ação, seja da minha fala aqui, seja dessa convocação, é que haja melhora. É isso que a gente quer. Nós queremos que haja a melhora do transporte. Tudo isso tem uma finalidade, que é ofertar um serviço de qualidade para a população. Dito isso, eu vou voltar aqui ao requerimento da convocação, que tem alguns questionamentos. Te chamo de TT ou pelo seu nome? TT? Tem alguns questionamentos aqui, TT, que foram feitos mediante as reclamações que a gente recebe, tá? Então, assim, primeiro, que eu fui olhar, né, porque a gente precisa, antes de fazer qualquer questionamento, levantar informações, eu fui olhar o contrato da empresa e também fui olhar o edital de abertura de licitação, né, que é isso que importa para saber o que a empresa tinha que cumprir ou não quando ela foi contratada. Então, está lá assim, o Departamento Municipal de Transporte poderá exigir a troca de veículos que não atenderem às exigências constantes nos itens 6 e 11, em caso de substituição, o veículo contratado obriga-se a informar e remeter ao Departamento Municipal os documentos referentes ao novo veículo, ou seja, todas as vezes que um veículo dá problema, a gente tem garantia de troca desse veículo. Todos os veículos locados pela contratada para a realização do serviço deverão apresentar-se a cada início e término dos trabalhos no local determinado pela contratante, sendo expressamente proibida a permanência dos mesmos em locais indevidos e incompatíveis à sua atividade. Então, o que acontece? Todos os dias, teoricamente, a empresa tem que recolher esses ônibus, porque aqui também está previsto a manutenção preventiva e corretiva, né? Então, a empresa teria que recolher esses ônibus, ir para um local adequado, que a gente sabe que por um bom tempo esses ônibus ficaram espalhados em ruas aqui próxima à prefeitura. Eu vi que o prefeito anunciou faz um tempo que agora ele tem um local de garagem, inclusive ele disse que foi a pedido do Prete. Desculpa, Prete, mas eu achei aquilo um absurdo, foi depois do requerimento que foi colocado nessa casa, que arrumaram um lugar para pôr esses ônibus, porque senão eles estariam espalhados na rua ainda. Então, assim, se quiser atentar às perguntas. A primeira pergunta, que vocês informam essas quebras de ônibus, é feita a troca de imediato? Eu vou fazer todas, TT, porque depois você tem o prazo para você responder. Vai ter um prazo de resposta. Cada qual, então aí eu faço todas, se vai você guardando quiser, a resposta para você se você quiser anotando, se você quiser pedir para o Marcelo, que está te acompanhando aí, anotando, para que você não se perca depois. Então, o que acontece? Eu quero saber se está sendo feito o que prevê no contrato, que é essa troca de veículos assim que se quebra. Eu preciso saber se, aos términos do trabalho,
essa empresa recolhe os ônibus, uma vez que eu sei que o pátio dela é lá em Sorocaba, fica na Raposo, se ela recolhe os ônibus para manutenção preventiva e manutenção corretiva. Depois eu preciso que você me fale o seguinte, e quero informar para a população que quando há o aluguel de um ônibus, quando há o aluguel de uma frota, esse aluguel acontece para que haja economia para o município. Tanto que o contrato prevê o quê? Prevê assim, caberá a contratado, ou seja, a empresa, todas as despesas com veículos de sua propriedade, inclusive as relativas à manutenção, impostos, taxas, licenciamento, seguro geral, outras que incidam direto ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a contratante, que no caso é a prefeitura, de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências. Então, gente, qual é a despesa que a prefeitura tem que ter com a frota? Apenas o quê? Está aqui também previsto. Caberá ao contratante, que é o município, o fornecimento de combustível, motorista para execução dos serviços, bem como a responsabilidade de manter a limpeza dos veículos. Então, a próxima pergunta que eu quero que o senhor responda para mim, gentilmente. Se a empresa está custeando todas as manutenções previstas no edital, e se, por parte da prefeitura, a gente sabe que o fornecimento de combustível acontece, porque ele acontece até no posto tem um mini posto de gasolina, né, que a gente sabe que tem no bairro Briquituba, e se a prefeitura faz essa limpeza dos ônibus diariamente. Pensando nisso, eu quero que você me diga quem é o responsável pela fiscalização do contrato. Quem é que vê se a empresa está ou não cumprindo o contrato? A empresa já foi notificada alguma vez? Porque o que a gente mais vê, TT, são ônibus quebrados pela cidade. Ônibus parados, quebrados, descendo de ré. Diariamente eu recebo notificações, hoje já recebi, e a gente precisa saber se a empresa está cumprindo, porque se não está cumprindo, ela precisa ser notificada, ou ela perde até o contrato. Tá? Aí o que acontece? Outra parte aqui. Que é muita pergunta. E eu me perdi aqui. Outra reclamação que eu recebi essa semana foi que, a partir de segunda-feira, a gente teve uma baixa de ônibus nos itinerários. Houve uma reformulação nos itinerários e houve uma baixa muito grande de atendimento de alguns horários. População da Areia Branca, população de área de expansão urbana entrou em contato comigo, e eu queria saber o seguinte: quando vocês vão fazer essa mudança de itinerário, vocês consultam a população, vocês consultam as empresas para coincidir, né? Porque quem usa mais, não é durante o dia, usa mais no horário de saída de escola. Isso eu sei que vocês têm, porque eu passei muitos horários de escola para vocês também, para você, porque você é o responsável pelo transporte de estudante da Escola Honorina, o resto é do Departamento de Educação. Então, assim, está se levando em conta isso? Porque, por exemplo, os alunos que são do Briquituba ficaram, essa semana, sem o atendimento de 2h30, que eles saem 2h15 do Honorina. Munícipes que trabalham ficaram sem atendimento de determinados horários na Areia Branca. Eu não tenho nem como dizer quantos são aqui, porque são várias as reclamações. Hoje, com essa mudança de itinerário, ônibus superlotado, né, eu recebi vídeos de ônibus superlotado, ônibus com as pessoas que não conseguiram entrar e tiveram que ir a pé. Então, assim, como a solução para melhorar o transporte não é retirar, né, o funcionamento desses ônibus, né, não é retirar a frequência dos ônibus para poder melhorar, e sim, se for o caso, colocar mais ônibus. Eu queria saber se vocês, apesar, né, a partir desses problemas constatados hoje, né, hoje não, durante a semana, mas que eu estou passando para você hoje, se vocês repensam em uma alteração que atenda a todos desse itinerário, se vocês conseguem fazer isso através de uma consulta, fazer um trabalho consciente mesmo, com uma consulta, qual horário que tem mais fluxo? É óbvio que não dá para atender todos os horários, mas onde que tem mais pessoas, né? E, por último, aqui, esse material que eu estou aqui na minha mesa é material de um requerimento, vereadores, que eu fiz nesse ano aqui, ele ficou disponível para nós, que é um material onde eu fiz aquelas mais de 30 perguntas, se eu não me engano, que foram respondidas. Então, eu usei esse material para hoje. E aí, o que acontece?
aqui eu pedi a legislação que falasse da idade mínima dos ônibus, tá? Na lei, tem uma lei que foi disponibilizada aqui para mim, que é uma lei federal, e aí o que acontece? Ela fala de 15 anos, tá? Essa lei federal. Porém, o contrato que dá licitação do aluguel dos ônibus prevê 10 anos. Eu verifiquei documento por documento dos ônibus alugados, eles estão dentro do prazo, porém estão vencendo esse ano. Alguns são 2012, alguns são 2013. Óbvio que eu estou confiando na boa-fé das informações que eu recebi, e eu não fui verificar se o documento bate com os ônibus. Eu acho que seria de uma má-fé gigantesca, porque a gente sabe que mentir, né, mentir informações, quando é requerida por um vereador, é motivo de cassação. Então, a gente não pode mentir nunca. Então, o que acontece? Já prevendo que essa frota está para vencer, porque no contrato, independente de ter lei de 15 anos, no contrato da licitação diz que são 10 anos. Se já tem alguma ação, porque está lá 2022, mas tem que ver em que ano, em que mês esse veículo vai fazer o licenciamento para saber, né, se ele vence ou não o prazo. Então, se tem alguma ação para cumprir, né, essa determinação que está dentro do edital e no contrato de atendimento por parte da contratada, tá? Então, são esses questionamentos. Se o senhor precisar que eu repita alguma pergunta, se eu posso pedir uma parte e repetir, não tem problema, tá? São essas as perguntas. Obrigada. Boa tarde. O convocado terá 15 minutos para as explicações solicitadas. Boa tarde a todos. A primeira pergunta foi sobre a troca dos ônibus. Todos os ônibus, quando quebra aqui, a primeira coisa que a gente faz é comunicar à empresa que não tem condições de trabalhar mais. Foi pedido já para eles que quebrou, já vai para lá, porque a gente não quer mais esses ônibus aqui. Já aconteceu muito, porque a gente sabe, ninguém está aqui com mentira. A gente sabe, a Meire já me cobrou muitas vezes, o Delcinho, o Jean já me ligou muitas vezes. Quebrou, vai atrasar as linhas. Não adianta, meu. O ônibus está lá no Carafá. Quebrou um ônibus lá. Vai atrasar a linha. Atrasa todas as linhas. Não atrasa só do Carafá. Atrasa do Briquituba, atrasa do Figueiras, do Sinindu. Porque até a gente levar um ônibus lá, para trocar o ônibus que está quebrado lá no Carafá, é meia hora. Para terminar a linha, é mais meia hora. Então, vai atrasar 1 hora. E o ônibus que faz o Carafá, faz Figueiras também. Né? Acaba atrasando as 2 linhas. Porque ele termina a linha lá do Carafá, vem para cá para fazer Figueiras, e acaba atrasando. Essa parte dos ônibus quebrar, a gente sempre está cobrando deles, para poder trocar para a gente quando quebra os ônibus. Oi? Você me concede uma parte? Não, pode falar. E assim, você disse que vocês estão sempre cobrando. Eles atendem quando é feito? Em parte, sim. Em parte, sim. Em parte, sim. Porque aqui no contrato também diz assim, ó, a empresa contratada deverá substituir no máximo 2 horas qualquer veículo que tenha sofrido avaria, seja mecânica, elétrica ou estrutural. Então, no contrato, eles têm 2 horas para fazer essa troca. E se for fazer a manutenção no local, eles têm 1 hora para fazer a manutenção. Então, acontece, tem horários que acontece que eles não vêm, não fazem no horário. Já aconteceu, mesmo sexta-feira, eu fiquei até 10 horas da noite no desvio com o ônibus quebrado. Eu mesmo estava lá, presente lá no local. Entendeu? Agora, sobre a limpeza dos veículos. É feita todo dia. Isso acontece, Meire, porque o pessoal reclama do ônibus sujo. Não adianta. Você lava o ônibus aqui, vai para o Carafá, ele já volta sujo. Não tem como. Isso vai reclamar a vida toda. É feita todo dia lá no Briquituba. Quem quiser acompanhar lá, pode lá no local, lá onde, inclusive, onde agora é a garagem dos ônibus agora. Os ônibus são guardados lá também agora. Que foram pedidos, né, para a gente tirar daqui, que qualquer hora ia acontecer um acidente aqui na frente da prefeitura, porque o pessoal descia de ré aqui. E o pessoal que vai aqui na pista não respeitava os ônibus, passava por trás do ônibus. Eu presenciei isso daí já. Conversei com o prefeito também, né, sobre isso daí, para tirar. O prefeito, no momento, não queria tirar esse ônibus daí. Conversei com ele, daí ele agora mandou para o Briquituba. Agora, outra foi sobre os motoristas, né? Sobre os combustíveis, né?
Sobre foi da... Uma parte, TT, por favor. Pois não, vereadora. É o TT. Pois não, pode falar. Obrigado. Eu afirmei que, eu falei que tanto o combustível como a limpeza por parte da prefeitura. O combustível, eu falei que a gente sabe que sim. Motorista também sei que é contratado. Eu só perguntei da limpeza. A da prefeitura é só isso. O combustível e os motoristas que são pagos pela Isso, e prefeitura. eu perguntei só da limpeza. Então, a limpeza é lá do feito Briquituba. por parte da prefeitura. É. Aí depois eu perguntei para você se tem algum responsável pela fiscalização do contrato e se a empresa já foi notificada quando, por exemplo, você ficou até 10 horas da noite A gente esperando. notifica, manda para eles. Só que mandamos 2 vezes já. Mandei o que aconteceu na sexta-feira. Eu liguei para o encarregado da Rosa, tentei falar com ele por um tempo, não consegui falar com ele. Daí eu liguei para o mecânico, não consegui falar com o mecânico. Daí voltei a falar com ele de novo. Daí ele me respondeu. Daí ele mandou o mecânico, depois de 2 horas lá, ficamos até 10 horas da noite lá. Eu já notifiquei eles sobre a manutenção. Deixa eu desligar. Você concede mais uma parte? Pode falar. Tem limite, Gaspar? Não, né? Não, pode falar. Essa notificação ela foi feita por escrito? É feita por escrito. É feita por escrito. É. Tá, se eu fizer requerimento solicitando essa notificação, vocês têm cópia dela? Tem. Tá, perfeito. E acho que agora, não sei se você sabe a sequência aí, ou quer que eu repita, que eu já aproveito a parte. Sobre a manutenção, né? Não, a manutenção foi, né? Foi. Eles vêm fazer a manutenção, acho que você não respondeu essa que parte. você falou do horário que eles recolhem os carros para fazer Isso, a manutenção. a manutenção eles coletiva. fazem todo dia de manhã, eles olham óleo, água, todo dia de manhã. É feito isso na parte da manhã. Quando a gente entra de manhã, tem um responsável da empresa que vem olhar água, óleo, todo dia. É a revisão. Todo dia de manhã. Tá. É o itinerário, né? Tá. Sobre o itinerário é o seguinte. A gente fez um estudo das linhas que não tinha muito passageiro. Foi feito um estudo, eu conversei com os motoristas, você vai passando para mim os horários que vai fazer Carafá. Tem um horário das 8 da manhã que tinha Carafá. Ia para lá com um passageiro, voltava sem ninguém, todo dia. Eu peguei e conversei com o prefeito, falei com o prefeito sobre essa situação. Que não dava mais para mandar um ônibus para lá, 8 horas da manhã, para levar um passageiro no Carafá. Figueiras. Tirei um horário do Figueiras, porque tinha um 9 horas e um 10 horas. Esse 9 horas vinha 2 passageiros. Daí foi isso que foi tirado, esses horários. Não foi feito assim, sem ter nenhum estudo. A gente foi fazendo um estudo com os motoristas. Você vai tirando foto para a gente, vai mandando as fotos, se o ônibus está vazio, se tem passageiro, e por isso que foi feito essas trocas. Concede uma parte, senhor TT? Aqui, não, Delcinho. Pô, Delcinho, pode falar. Considerando que os ônibus não iam vazios, mas sim com pouca pessoa, com uma quantidade reduzida de passageiro, esse ônibus foi suprimido da tabela ou foi reduzido o tamanho do transporte? Ele foi tirado da tabela? Foi tirado da tabela. E considerando o fato de que esse único passageiro que talvez estivesse usando esse horário... esporádico, senhor, ele não ia todo dia. Não era tipo assim, um trabalhador que a gente sabe que depende dele para o trabalho, entendeu? A gente viu isso daí, essa parte de trabalho, igual na parte da manhã. A gente tinha muita dificuldade no Sinindu e Colibrim. A gente mandava 2 ônibus para lá, um que fazia Colibrim e Figueiras e um para o Sinindu. O que a gente fez? Agora a gente colocou um para o Sinindu, um para o Figueiras e um para o Colibrim, no pessoal que vem da manhã, porque vinha muito lotado o ônibus. Daí a gente fez isso daí. 12h40, que é o horário do escolar também. Lotava muito. A gente colocou mais um ônibus extra para fazer essa linha também, junto, para ajudar vocês nesses horários. A Meire mesmo pediu para a gente também estar colocando o pessoal do Norina, 14h20, 21h20, 23h15. A gente colocou esses horários, que esses horários não são na tabela. Na verdade, esses horários não tinha. Foi colocado por causa da escola. Não, a parte, TT. Oi? Pois Você não. não concede uma parte? Concedo. Obrigado. TT,
Você comentou aí sobre as atividades que a empresa faz na manutenção dos ônibus aqui no pátio, né? Aqui no, É no madrugada, pátio, né? agora é lá na Briquituba. Uhum. Tem relatório da empresa justificando para você o que foi feito em cada ônibus? Porque a incidência de quebração de ônibus aqui no município é muito grande. Esses relatórios de manutenções, de troca de peça, manutenção para evitar um serviço de péssima qualidade, a empresa fornece para vocês acompanham esse trabalho de manutenção? É feito um relatório deles. Mas fica relatório... Eu faço o relatório todo dia quando tem ônibus quebrado, é feito todo de manhã e mando para o prefeito todo dia de manhã. Tem todos esses relatórios, o que vocês quiserem no relatório, eu passo para vocês. Tá? Foi feito o relatório todo dia e mandado para o prefeito. Então ele faz o relatório... Eu faço, eles mandam para mim o que está acontecendo nos ônibus, eu faço o relatório e mando para o gabinete. Tá. Outra coisa, qual a tua autonomia na gestão dos ônibus e do departamento? Você tem total autonomia para resolver os problemas que surgem no departamento, com relação especificamente ao funcionamento dos ônibus? A manutenção é minha. Tudo, manutenção, motorista, toda essa parte é eu que tomo conta. Tá, inclusive para a melhora do serviço. Então, estamos tentando... De pontualidade e qualidade. O vereador. Venceu a minha parte? O vereador não, a parte é sobre a pergunta da resposta. Sim. Você vai ter sua parte para você fazer as suas perguntas. Sim. Beleza, vereador? Não, tranquilo, que seja observado a todos, né? Não, com sim, relação às não, partes. com certeza. Tá. É que nós estamos cuidando disso. Então, Beleza? por que você está com essa carinha? Então, a gente faz a autonomia da parte de manutenção, de contratação, é tudo minha. Quem contrata sou eu, os motoristas, toda essa parte é minha. Quem faz sou eu. A gente tenta melhorar, tipo assim, só que acontece muito a quebra de ônibus. A gente tem muita estrada de terra ainda, né, Gediel? Você sabe disso, cara. Você já andou no ônibus comigo, você já foi fazer linha comigo. Você sabe o estado das estradas, assim, que a gente passa, lá no Carafá. A gente arruma a nossa estrada, o Carafá já não arruma. Você sabe disso. Aconteceu muitas vezes a gente arrumar a estrada da gente aqui até na divisa lá, chegar lá na divisa, a Votorantim não arruma. Daí fica uma buraqueira e quebra os carros, cara. A gente faz Genebra, nossa parte a gente arruma. Sorocaba não está nem aí para a gente. Colina Verdes, a gente arruma na nossa divisa. Passou da divisa, ninguém liga para a gente. Mairim, que não manda uma máquina aqui no Colina Verde, vocês sabem, vocês acompanham, vocês estão sempre no bairro lá. Mairim, acho que desde que eu estou aqui na prefeitura, eu tenho 20 anos de prefeitura, acho que nunca mandou uma máquina para arrumar a estrada aí. Quem arruma lá a estrada é o nosso departamento. Então, é difícil, cara. A gente tenta fazer o melhor para a população. A gente não está aqui para... A gente não está escondendo de ninguém, cara. Tem defeito? Tem. Mas a gente quer fazer o melhor. Pode ter certeza disso. Já cobrei o prefeito para a gente pedir mais 2 ônibus para a gente poder ter ônibus de reserva, mais ônibus de reserva. Porque se quebrar, a gente ter o ônibus aqui. Para não dar mais esses problemas de ficar matando linha, entendeu? Tá. Eu meirei só sobre as trocas dos ônibus. Posso falar? Já conversei com o rapaz da Rosa sobre esses ônibus. Falei para ele para a gente trocar esses ônibus urgente, porque não está dando mais. Já falei para ele que é por causa da manutenção desses ônibus, está dando muita manutenção. Já conversei com ele. Semana passada eu falei com ele. E ele falou para mim que já vai trocar esse ano, já, esse mês que vem, já vai começar a trocar esses ônibus já. Já conversei com ele. Todos. Pessoal, agora nós vamos aqui fazer as chamadas, né, nominal da sequência. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Presidente, considerando que eu tenho um compromisso em São Paulo, em breve, próximo, eu gostaria que verificasse a possibilidade da mudança da ordem da lista e que eu pudesse conceder ao meu poder do uso dos 5 minutos que eu tenho, nesse momento, se tiver a compreensão de todos os vereadores, tendo visto o compromisso assumido anteriormente. Coloco em votação o pedido do vereador Gediel, dele poder falar primeiro.
Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, queiram se levantar. Está concedido 5 minutos, vereador. Obrigado pela compreensão de todos. Aproveitar a oportunidade que o TT está aqui. TT, inclusive, você já adiantou aí no final o que eu ia perguntar agora, da possibilidade de levar o prefeito, de ter um ônibus reserva no pátio lá, onde está hoje os ônibus, que foi uma luta sair daqui, inclusive foi motivo de vários requerimentos aqui de vereadores, inclusive meu, para que realmente os ônibus saíssem daqui e fossem lá para o Brictuba. A possibilidade desse ônibus reserva. E também a possibilidade de se levar o prefeito da próxima renovação, próximo contrato, da possibilidade da idade dos ônibus, melhorar a idade da frota, que seja aí, no máximo, 5, 6 anos de uso, senão nós vamos ter esses problemas ad eterno. Por isso, a nossa sugestão, e que realmente lute junto com o prefeito para que melhore os serviços à população, principalmente aquelas pessoas que têm horário para cumprir, que são trabalhadores, são estudantes. Estudante não pode ser prejudicado em virtude de uma ineficiência do transporte coletivo da nossa cidade. Por isso, o intuito nosso é colaborar para que esses serviços sejam melhorados. Essa é a minha ideia e fica essa a minha participação, esse questionamento. Se você tem essa autonomia junto ao prefeito, para que leve todos esses pontos para o aperfeiçoamento e melhoramento aí do serviço que presta à comunidade. Sabemos que o serviço é gratuito, mas não por ser gratuito nós não vamos prestar um serviço de qualidade. Já que nós estamos concedendo de forma gratuita, sem pagamento de passagem, nós precisamos buscar sempre a excelência do serviço público e da qualidade que nós precisamos prestar. Tá bom? Esse é meu posicionamento com relação à melhora do serviço, e o foco é esse, é a qualidade e a continuidade do serviço público na cidade, no caso específico do transporte coletivo. Tá bom? Obrigado e agradeço a tua participação. O convocado terá 10 minutos para responder a questão formulada. Não, a gente está sempre cobrando, prefeito, para que seja feito o melhor para a população. A gente não está aqui querendo que pare, porque é gratuito. A gente quer sempre atender da melhor maneira possível. Às vezes, acontece muito imprevisto. A gente sabe, quebra de ônibus, às vezes falta motorista. O motorista me avisa em cima da hora que não vem. Eu tenho até correr atrás de outro motorista, é difícil, entendeu? E agora a gente está conseguindo, contratou mais um pessoal, e a gente vai estar colocando um motorista agora de reserva aqui, né? Deixar um pessoal de plantão para que a gente possa estar atendendo dessa maneira, entendeu? Beleza? O vereador terá réplica de 5 minutos. Boa sugestão, realmente, deixar de sobreaviso alguns motoristas, para que, se acontecer isso, que tenha motorista de prontidão e rapidamente possa assumir aí o serviço e não atrasar muito esse serviço e o horário que foi assumido com a população. E nós estamos, essa casa, aproveitar para te informar, não sei se já sabe, eu gostaria que você soubesse e também convencesse ao prefeito sancionar uma lei que nós aprovamos nessa casa, informando e autorizando o município e a própria contratada, no caso de desembarque, dependendo do horário, depois das 9 horas, se não me engano, o projeto estabelecia, à noite, para a segurança dos usuários, que possam autorizar a descida do usuário fora do ponto próximo às suas residências, justamente para evitar possibilidade de assalto. Novamente, estou satisfeito, por enquanto, com o teu posicionamento e estamos aqui à disposição. Obrigado. E aproveito para pedir licença para me retirar, tendo em vista o compromisso assumido em São Paulo anteriormente a esse evento. Tá bom? O convocado Obrigado, terá 10 minutos. Opa, perdão, vereador, achei que tinha concluído. Obrigado e bom trabalho para todos. O convocado terá 10 minutos para a tréplica. Enquanto a isso, a gente sempre pede para os motoristas ter consciência, cara. Tem uma pessoa que usa muleta, tem deficiência física,
parar na frente da casa. Não é porque, às vezes acontece, até teve um dia aí que um rapaz fez isso daí, acho que colocaram até nas redes sociais aí, mas eu peço para todos os motoristas que façam isso, porque tem pessoas que não tem para parar no ponto. Como vai parar no ponto para uma pessoa que está com sacola, usa uma muleta, é difícil, entendeu? Agora vai ter uma lei municipal. Tá, legal. É legal, autoriza isso aí é bom. tá bom? Uma parte, TT, por favor. Eu Pois queria até fazer uma complementação, porque assim, nós somos uma cidade tão pequena, uma cidade que amigável, sempre foi assim, todo mundo se conhece, todo mundo conhece, os motoristas fazem tanto a linha que ele acaba conhecendo o morador de cada local. E a lei que o Gediel fez, uma lei muito, muito interessante, inclusive foi aprovada aqui, ela fala do período noturno, né, Gediel? Ela fala do período noturno. Mas durante o dia também tem áreas, como a gente sabe que, né, zona rural, e ele fala, acho que depois de 21 horas, se eu não me engano na lei, acho que é uma coisa assim. Mas às vezes tem o bom senso, né? A gente sabe que às vezes não está no período noturno, mas sabe que a parada de ônibus é longe da casa da pessoa, às vezes a pessoa mora numa chácara, que o ônibus passa na frente, mas que para, sei lá, 200, 300 metros antes. Então tem idoso, tem mulheres grávidas, né, com criança, às vezes mesmo mulheres, porque não é porque está no período da noite que uma mulher não possa ser molestada aí no caminho ou né, abordada por alguém. Então, que tem esse bom senso também de filtrar, né, reconhece, sabe que o morador está ali, se tem condições de parar, obviamente, não é parar o trânsito em lugar inadequado, mas principalmente remoto, parar também para atender essas pessoas. Obrigada pela parte. Não, a parte, vereador. O vereador, pelo contrário, já tá deixou de invertido. fazer o depoente, o Rivera, que eu confundi com o presidente da casa, Rivera. Só uma parte. Pode falar. Só para registrar aqui a presença do Dr. Marcelo, é importante e está dando um suporte para você. Registrar a presença do Dr. Marcelo aí nas atas que serão confeccionadas. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu convoco... Aproveitando o ensejo, desculpa, eu achei que ele ia falar mais alguma coisa, peço uma parte só para poder corroborar com a fala do vereador Gediel, referente a a lei que foi criada para facilitação das pessoas descerem do ônibus, que inclusive eu vou aproveitar também para deixar claro que depois, logo após essa sessão, eu vou redigir os requerimentos para que o senhor possa ter vistas a essas perguntas e o senhor possa também buscar a solução, uma vez que Não, legal. imagino que seja um momento de grande tensão aí por estar tratando de um assunto tão delicado, mas em se tratando da lei que o nobre vereador fez a redação, eu gostaria de saber e propor que Vossa Senhoria também possa direcionar os seus profissionais a cursos de instrução de como lidar com pessoas, pois não são poucas as reclamações que o público nos faz. Imagino que os vereadores também... Ô, vereador, só a parte, só relação à pergunta. No momento exatamente, oportuno, no momento Assim. oportuno da sua voz, você pode fazer a colocação. Ah, perfeito. Só no que ele responder. Perfeito. Agora, A minha preocupação é que ele perca o contexto, mas eu vou tentar contextualizar no momento da minha pergunta. Me desculpe. beleza, vereador? Desculpa aí, mas Não há é problema. o regimento da casa. Sobre a qualificação dos motoristas, você falou? A gente já estou correndo atrás disso aí, para a partir do ano que vem a gente começar a fazer isso daí. Porque agora, eu conversei esses dias atrás com meus motoristas, todos, pedi, não discuta como passageiro, como ninguém. Eu não quero discussão, porque eu já tive reclamação, não foi poucas. Várias pessoas já me ligou. Eu não quero discussão, porque está acontecendo muita coisa também agora, que tem pessoas que não querem usar máscara mais no ônibus. Entendeu? Daí o motorista que vai discutir com ele. Falei, quem tem que discutir com os cara, a pessoa que não está usando, é o próprio passageiro que está no ônibus. Você não discuta mais. Faça o próprio passageiro que está no ônibus discutir com ele. Porque se você ficar discutindo isso daí, daqui a pouco vira uma briga, pronto. Então já orientei a todos, para que não aconteça mais isso. Eu não quero mais o motorista conversando com o passageiro nessa parte aí.
Legal? Obrigado, TT. Eu convoco o vereador Chiquinho da Capoeira, 15 minutos. 5, perdão, é menos, hein? Diminui. 5 minutos para fazer as perguntas. Boa tarde a todos, senhor presidente, público presente, senhores internautas. Cumprimento aqui o depoente, Irondino Rivera. Primeiramente, eu gostaria de perguntar ao senhor a respeito dos motoristas que realizam o transporte coletivo no município, se o curso está em dia. Diante da fala que o Delci iniciou, porém já era uma pergunta que eu ia fazer também, se existe essa preventiva, aí, essa ideia de fazer um curso de atendimento ao público, para que o nosso munícipe possa ser atendido aí com carinho, né? Não que não seja, mas é como você mesmo mencionou, aí existem vários problemas, vários fatores. O fator da estrada ter pó, né? Eu acompanhei a lavagem dos ônibus, onde era feita no Bictuba. Acompanhei se de fato eles estavam saindo limpo, né? Pude perceber que isso acontece. Então, a minha primeira pergunta é essa: se os motoristas eles estão com o curso em dia, esses motoristas contratados pela prefeitura, e se os motoristas do departamento de transporte e do departamento de educação, contratado por departamentos diferentes, se eles também estão com o curso em dia, uma vez que é um conjunto de motoristas ali, a equipe é um conjunto. Então, eu gostaria de saber, a primeira parte é essa. Então, quanto aos motoristas, os cursos são todos em dias. A gente só contrata motoristas que têm o curso de transporte coletivo e escolar. Se eles não tiverem esses cursos, eles não entram na prefeitura. Já é feito isso aí, já passa para o RH tem que tomar conta disso daí. Já falei para eles que se não tiver o curso, eles não são contratados. Certo. A outra parte considerando ter um passageiro, foi comentado aqui, né, de ter que fazer manobras. O vereador, você tem 5 minutos para fazer todas as perguntas. Okay. Aí ele vai ter 10 minutos para responder. Tá ok, presidente. presidente. Da mesma sistema que já usamos na vereadora Meire. Tá ok. Considerando ter um passageiro, existe um plano para atender esse único passageiro, que talvez ele esteja em situação de necessidade extrema de ir ao médico, coisa desse tipo, e ele precisa desse atendimento. Com relação às divisas de município, o município ele atende os municípios vizinhos, devido à falta de compromisso da cidade vizinha, e então eu queria saber desse plano. Aqui eu finalizo aqui, desde já eu agradeço a sua presença, senhor diretor. Obrigado. Então, acho que a gente atende a todos os municípios aqui, o município inteiro, e a gente atende Sorocaba, Votorantim, Mairinque, e Votorantim, Sorocaba e Mairinque. A gente passa no município de Mairinque, que vai no Colina Verdes. Genebra é feito lá no bairro do Genebra, né? Passa no município de Sorocaba. No Cristal também é Mairinque, né? E o Carafá, que pertence a Votorantim. Uma parte aí. Pois não. Com relação ao boato que surgiu aí dessas divisas, de que tira o ônibus, isso procede. Houve aí um comentário na parte do prefeito, mas isso já deve ter se acalmado. Como é isso? Não tem nada a ver. Foi apenas o prefeito quis fazer um vídeo lá, ele fez. Eu não falei para ele, não vai ter nada disso. Pode ficar tranquilo, a população desses bairros pode ficar tranquila que está atendendo eles normal. Apenas a gente diminuiu uns horários de lá, porque estava com muitos horários no Carafá, e infelizmente vai vazio e volta vazio. Então a gente tirou por causa disso aí. O vereador terá 5 minutos para a réplica. Das perguntas que eu fiz aqui, me vejo satisfeito, né? E deixo aí o meu comentário aqui, que esses munícipes que utilizam do transporte de passageiros,
sejam bem atendidos, que o senhor tenha um bom trabalho aí, mostre no nosso município aí que, além de darmos aí o transporte sem cobranças, porque já pagamos por eles, que tenhamos aí um atendimento digno. Obrigado. O convocado terá 10 minutos para a tréplica. A gente pode ter certeza, Chico, que a gente está procurando o melhor para a população. A gente sempre está pegando no pé dos motoristas, para cumprir horário, todos está cumprindo sempre o horário, para não atrasar a linha. A gente sempre está pegando no pé dos motoristas nessa parte aí. E a população pode ter certeza que a gente quer fazer o melhor para a população. A gente não está aqui para querer atrapalhar ninguém. A gente sabe do pessoal que necessita para vir trabalhar, para vir para a escola, médico. A gente não quer o pior para a população, a gente quer o melhor. A gente quer fazer o melhor. E a gente vai melhorar, pode ter certeza disso. Agora temos 5 minutos para a vereadora Meire formular os questionamentos ao convocado. Bom, no primeiro momento eu fiz destaque às perguntas que foram no requerimento de convocação, e agora são perguntas, né, à parte disso, no meu momento de lista de chamada. Tá. No primeiro momento eu vou fazer 3 perguntas aqui, que eu peço que o senhor se atente para responder depois, e eu vou fazer uma consideração que envolve também o transporte coletivo, que aconteceu comigo aqui nessa casa, que me chateou bastante. Então, a primeira, se quiser anotar as questões aí, a decisão de não atender. Eu sei que o Chico fez essa pergunta, né, acabou de fazer, mas eu quero fazer com todas as letras e todas as palavras, para que isso fique documentado e registrado aqui. A decisão de não atender os bairros limítrofes, Carafá, Cristal e Colinas Verdes, será mantida? Eu preciso depois que o senhor responda isso para mim. Fora o telefone fixo da prefeitura, há algum canal de comunicação para os munícipes e o Departamento de Transporte em caso de problemas? Porque nem todos os munícipes têm o nosso contato. E, em caso de chuva, dentro dos limites do município, e aí dentro dos limites, é óbvio, qual solução para atender os munícipes que vivem nessas regiões onde não tem atendimento ainda de asfalto, né? Tem alguma ordem por escrito, né, do prefeito, porque ele fala, em caso de chuva, o ônibus não vai. Isso foi documentado? Tem alguma ordem por escrito? E qual o critério que é para isso? Pingou, não vai, choveu torrencialmente, choveu menos, choveu mais, porque a gente não pode ficar à mercê de critérios subjetivos, isso tem que estar especificado em documentação. Então, eu ainda tenho meu tempo, eu gostaria de apresentar para a população, e aí vem a parte chata, TT, porque é óbvio que essa convocação aqui não são flores, né? Eu preferia que ela nem tivesse acontecido, mas eu quero apresentar para a população, e eu guardei esse documento para hoje, porque eu sabia que ia ser feita a convocação, um documento que eu recebi no dia 10 de agosto de 2022, no meu gabinete, e esse documento foi assinado pelo senhor. E ele diz assim, a nobre edil Lucimeira Aparecida de Almeida Barbosa, que sou eu, para quem não sabe, em solicitação do excelentíssimo prefeito, senhor prefeito municipal Antônio Piacentini, segue contato telefônico do Departamento Municipal de Transporte, aí tem o telefone, o ramal, onde a escriturária Isabel Garcês ficará encarregada em atender a todas as solicitações referentes ao transporte coletivo municipal e repassar ao diretor do Departamento de Transporte, senhor Erondino Rivera, que tomará as devidas providências para o bom andamento dos trabalhos e atendimento à população. Sendo verdade, subscrevo-me atenciosamente, Erondino Rivera, diretor de Transporte. O senhor tem noção que isso que o senhor fez aqui não podia acontecer? O senhor não pode falar em nome do prefeito. As relações aqui, elas são relações entre executivo e legislativo. Eu não falo em nome dos vereadores dessa casa. Todas as vezes que eu mando um ofício, e todos os vereadores aqui mandam um ofício, está escrito assim, ofício gabinete 6, que é o número do meu gabinete. Porque eu não posso colocar ofício Câmara Municipal, porque o presidente é o Rivera, e eu não falo em nome da Câmara Municipal. Então, TT, isso aqui veio para o meu gabinete um dia depois da minha fala na tribuna. E ele veio dizendo mais ou menos assim na entrelinha, se não dá para falar comigo, então não fale comigo, fale com a Isabel. Isabel é uma escriturária. Ela não é responsável pelo Departamento de Transportes. Ela é uma funcionária que provavelmente não tem as
informações necessárias que eu preciso. Mediante isso, eu assumi a postura de falar com a assessora do prefeito e falo com o Flavinho, que está até presente aqui. Obrigada, Flavinho, pelo atendimento, que eu falo com o Flavinho umas 550 vezes por dia, porque o transporte continua dando problema. E eu sou muito bem atendida, então agradeço, Flavinho. Não me surpreendo, porque você sempre foi um cara excepcional. Não me surpreendo com o atendimento que você me dá. E a pergunta é, TT, a pergunta é a seguinte: você fala em nome do prefeito? Você pode fazer isso? Você acha que é viável dentro de uma relação de instituições onde eu represento a população dessa cidade? Eu fui eleita por 539 pessoas para estar ocupando essa cadeira. Você acha viável? Você achou de bom senso, mesmo no momento de irritação, mandar um documento desse para o meu gabinete informando que eu estou vetada de falar com o senhor? Essa a minha pergunta, antes as outras que eu fiz inicialmente. O convocado terá 10 minutos para a resposta. Questão de ordem, presidente. Pois não, Em- vereador. Preciso que ele responda as Em perguntas. questão à primeira pergunta, não tem necessidade. Agora, em questão do segundo, o telefone tem... Questão de ordem. Eu não entendi a resposta do... O senhor pode solicitar, presidente, que ele repita, por favor? Dá para Primeira parte da resposta. responder o que você respondeu para ela entender. Não tem decisão de que não vou atender. Eu vou atender sempre. Solicito você repetir a Então. resposta, Tete. Ele repetiu. Que ele Tá. vai atender. Vou atender sempre. O telefone, tem o telefone da prefeitura e tem o meu telefone, tem o do Flávio Joia, que agora o Flávio Joia também agora, na verdade, o encarregado dos ônibus agora é o Flávio Joia. Foi passado para ele agora o cargo, ele agora é o encarregado dos ônibus. Uma parte, vereador. Vereador, desculpa, diretor. Se ele é encarregado pelos ônibus, qual é a função do senhor? Eu sou diretor de transporte. Eu Mas- cuido dos caminhões d'água, eu cuido também dos ônibus, mas quem vai, tipo, a escala, essas coisas, é parte dele. Entendeu? A minha parte é oficina mecânica, o pessoal que está lavagem de carro também, tudo é minha parte. Mas agora, tipo, escala, essas coisas, hoje quem vai fazer é o Flávio. Escala de horário, tudo é a parte dele agora. E quanto ao telefone, tem o meu telefone, tem o do Flávio e tem o telefone do gabinete, do meu departamento. Caso de chuva. Agora, em caso de chuva, é coerência. Se o cara vai, o motorista vai numa estrada do Carafá, o motorista sabe se vai dar para ir ou não dá. Eu já falei para o motorista, você vai até onde der. Se não der, você não vai. Vai botar a vida das pessoas em risco? Não tem como. Chega na estrada do Carafá, chegou ali esses dias atrás, o motorista tentou ir no Carafá, ficou encalhado. Então, nessa parte de chuva, eu sempre falo para os motoristas, você viu que dá para ir? Vá. Se não der, volta. Infelizmente, não tem o que fazer. Tem uma parte, eu tinha perguntado se tem uma ordem por escrito, se tem isso documentado, essa garantia de atendimento nessas condições documentado, e se tem o critério você já respondeu que é subjetivo. Não, se não dá para tem, ir, não vai, tem, se Meire, dá. não tem. Mas isso está documentado? Não. Ou... Não, eu passei para os motoristas, nessa parte, Meire, que eles tenham o senso. Você viu que não dá para ir, não vá. Entendeu? E mais uma parte, por favor? Pois não. E sobre a pergunta, né, que eu fiz, porque assim, ao entendimento, no meu entendimento, quando se tem um ofício como esse que eu recebi, o que acontece? A intenção é, não fale comigo. A intenção é essa, não fale comigo. Então, quando tem um ofício dessa maneira, né, se o senhor julga isso, né, o senhor fala em nome do prefeito, o senhor escreve um ofício dizendo que está indo a pedido dele, isso é cabível? Isso foi conversado com o prefeito? O senhor falou com ele autorizou, ele pediu que o senhor fizesse isso? Como que funcionou esse momento? Sobre essa última pergunta, está fora do requerimento.
Eu vou pegar, pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu vou pedir para que eu possa repetir a leitura do requerimento para mostrar que não está fora. O senhor permite? Só o ponto, só o ponto. Só o ponto do requerimento, vereadora. Pois não. Os esclarecimentos sobre itinerários e horários dos ônibus, manutenção preventiva, corretiva. Eu vou pedir pela ordem, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Pois não, vereador. Eu vou pedir para que eu sei que ele tem o auxílio do advogado, mas eu vou pedir para que ele preste atenção quando eu estiver fazendo a pergunta, porque a pergunta é para o senhor, não é para o advogado. O convocado é o senhor, o senhor que responde pelo departamento. Pois não. Vamos lá. Itinerários e horários dos ônibus, manutenção preventiva, corretiva e limpeza dos ônibus do transporte coletivo municipal, local da garagem dos ônibus, quantidade de veículos, valores do contrato, sobre a qualidade na prestação do serviço, segurança dos motoristas e demais assuntos pertinentes ao serviço de transporte coletivo municipal. E no ofício que o senhor me manda está escrito, encarregado em atender todas as solicitações referentes ao transporte coletivo municipal. Então, o ofício diz sim respeito ao transporte coletivo municipal. Continua a resposta. Eu entendo que está fora. Obrigado. A vereadora tem 5 minutos para réplica. Bom, como eu não tenho mais perguntas, eu vou usar esse momento para fazer umas considerações, como se fossem minhas considerações finais aqui. Eu quero explicar para a população qual o objetivo dessa reunião, dessa sessão extraordinária, dessa convocação. O objetivo principal e primordial aqui é melhora. É melhora. Eu estou fazendo, junto com os meus colegas vereadores aqui, o meu papel de vereadora, que é defender e tentar garantir que os direitos de vocês sejam respeitados. A gente sabe que o transporte é um serviço essencial. E o transporte, sendo um serviço essencial, ele tem que ser cumprido de maneira digna e correta. Quando eu faço esses levantamentos e apontei de ouvido, e vou fazer todos por requerimento, de algumas irregularidades, isso está gravado aqui, isso tem caráter documental, não é para ficar arquivado e fingir que eu tomei alguma providência. Isso vai gerar providência. E a primeira providência, eu vou dizer para os senhores o que é. Eu vou me reunir com o prefeito e levar para ele tudo que eu apontei, seja no requerimento que eu recebi de resposta, seja nas respostas de hoje. Porque antes de qualquer ação, o que a gente tem que tentar é diplomaticamente uma solução, que é o objetivo disso tudo. Solucionar o problema do transporte municipal, né, do transporte coletivo municipal dessa cidade. Então, acho que o objetivo de todos aqui, o diretor disse várias vezes que o objetivo dele é fazer melhorar da melhor maneira possível. Não duvido disso, porque eu sei também, e por que eu não fiz nenhum questionamento aqui sobre motorista nem nada, eu sei que todo mundo trabalha no limite, porque não está sendo fornecida estrutura suficiente para que haja um trabalho de qualidade. Então é isso que eu quero conversar com o prefeito. Para exigir um trabalho de qualidade, precisa ter material de qualidade. Eu sou funcionária pública, eu sou professora. Se não me dá um material de qualidade para trabalhar, como que eu vou trabalhar? Material humano apenas? Isso não é possível. Com ônibus que quebra a cada 10 metros, como é que se trabalha corretamente? Com ônibus sem manutenção, que é da parte da empresa, como é que se trabalha corretamente? Um motorista que anda num ônibus e ele pega fogo, como que esse motorista vai estar calmo para atender a população com cordialidade? Não há possibilidade de que isso aconteça. Então, eu vou, essa semana ainda, se o prefeito quiser me atender, sentar com ele e apresentar. Prefeito, são essas as ações que, ao meu ver, precisam ser tomadas. Não feito isso, é óbvio que a gente dá um prazo, eu vou recorrer ao Ministério Público. Porque quem fiscaliza e quem é responsável por isso aqui é o Ministério Público, não é a Câmara de Vereadores. A minha função é abrir uma denúncia, é fazer levantamentos e levar até o MP. E eu vou fazer isso. E vou dizer, TT, que vou levar também esse ofício, porque eu nunca vi isso. Um diretor de departamento falar em nome de um prefeito. Eu nunca vi isso.
Eu nunca, gente, nesse tempo todo, mandei um documento sequer nessa Câmara direcionado para um funcionário de prefeitura. Eu sempre falo, ou diretamente com os diretores de departamento, quando tenho liberdade para isso. A partir do momento que o diretor de departamento não quer mais falar comigo, eu também não falo, mas muitos já me disseram, pode falar diretamente, tanto que a partir do momento que, apesar de eu achar que foi um absurdo esse ofício, eu nunca mais falei com o senhor. Eu respeito, eu não sou chefe do senhor, eu não sou superior ao senhor. Eu sou uma fiscalizadora que fui eleita para fazer a minha função aqui dentro da Câmara. Mas a gente mantém a cordialidade, a gente tenta para resolver mais rápido. Quantos problemas eu resolvo constantemente, estou falando por mim, mas sei que os vereadores fazem também, constantemente, diariamente, sem ter que chegar no prefeito. Quantos? Através de quem? Dos diretores de departamento. A gente encurta o canal. Quando eu passo o problema, fulano, está acontecendo isso, isso, isso. Beleza, vou ver, obrigada, resolveu, obrigada. É um problema menos. E assim a gente vai fazendo girar, a coisa funcionar. Porque a população, ela tem pressa. Ela não pode perder o emprego porque um ônibus quebrou. Ela não pode chegar na escola atrasado porque o ônibus não passou. As pessoas dependem desse transporte. Ninguém anda de ônibus porque quer. Quem dera, né, no mundo perfeito, as pessoas todas tivessem um carro para se locomover. É óbvio isso. Então, eu digo aqui, gente, que isso é mais uma parte do trabalho, que se não resolvido, vai para o Ministério Público e eu vou cobrar providências. Agradeço, finalizando, pelo comparecimento do senhor, pela sinceridade que o senhor respondeu às perguntas, o senhor me surpreendeu, e o que é verdade é para ser dita, pela sinceridade da resposta das perguntas, e isso vai ter prosseguimento, porque a população precisa de atendimento de qualidade, apesar da gratuidade. Somos a favor da gratuidade, mas com qualidade que a população mereça. Obrigada. O convocado terá 10 minutos para a tréplica. Vilmeire, só queria falar com você que meu telefone está à disposição. Quando você quiser falar comigo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum com ninguém. Nunca tive problema com ninguém aqui na cidade. Todos os vereadores sempre atendi bem. O Jean sabe disso. Delcinho sabe disso. Mandou mensagem para mim esses dias, né, Delcinho? Uma falando... parte, vereador. Não, pois vereador, meu Deus. Diretor, já estou te promovendo. Vai saber se é uma previsãozinha aí para o futuro. Nunca, nesse meio político, a gente pode agir com o fígado. Nunca. Todas as vezes que eu falei com o senhor, eu te tratei com respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, o senhor sabe disso. E realmente um dia eu fui grosso com você. Peço desculpa, porque a gente, quando a gente está errado, a gente tem que assumir o erro da gente. Eu não falei bom dia para você, falei vou ver, é verdade, eu mandei essa mensagem para você, peço desculpa de antemão. A gente tem que, quando a gente erra, a gente tem que pedir desculpa. Mas o meu telefone está à disposição, sempre que precisar, pode ligar no meu telefone. Uma parte, vereador. Só concluir, Chico, mais uma parte, por favor. É que quando o senhor fala, eu tenho que retomar, pedir a parte. Aceito as desculpas, agradeço. Se precisar falar, obviamente vou falar, porque é a nossa função aqui, atender a população. Mas no público, a gente não pensa com o fígado. As relações aqui não são pessoais. Eu tenho que fazer minha função como vereadora. E o senhor como diretor. Então, em momento nenhum, quando eu uso uma tribuna, é para chamar atenção. Não está certo. Se você não me atender, eu vou falar de outra maneira. Tá bom, tá? Pode ficar tranquilo. Uma parte, eu queria perguntar, para não perder o raciocínio, diante do questionamento da professora Meire, a respeito de uma possibilidade de um aumento de um canal de comunicação oficial, considerando que o celular é um objeto Agora seu, a gente vai ter lá então eu gostaria a nossa garagem lá no Boquituba. Esse possível trabalho ao público aí. Tá. Viu, Chico? Agora a gente vai estar montando a nossa garagem lá no Boquituba e a gente vai colocar mais um telefone lá, fixo lá. Vai ter um lá e vai ter o daqui, do transporte aqui lá do Boquituba. Que, na verdade, quem vai ficar no Boquituba agora vai ser o Flávio. O Flávio vai ficar lá e vai ter do Isabel aqui também. Assim que for montado toda a nossa sala lá, eu passo para vocês. Agora teremos, com 5 minutos, o vereador Jean da Elite. Boa tarde, TT. Boa tarde, Jean. TT, diante de umas respostas que você deu, que o motorista, essas linhas que foram suprimidas, né, mais a parte da expansão urbana, o motorista ele acompanhou e viu que tinha um passageiro só, né? E demais horários, principalmente horário de retorno do trabalho ou início do trabalho,
ainda continua ainda muitas pessoas superlotadas, ou quando quebra um ônibus, né, principalmente do Irema, que tem do Colibri Figueiras, né, você colocou agora no Sirindu Colibri, porém ainda não está tendo suficiente, né? Ainda mais quando quebra um, às vezes o ônibus deixa até passageiros ali, né, sem poder ir no trabalho ou chegar atrasados, né? Aqui na casa tem uma terceirizada aí que todo dia bate o ponto 8h20, porque não consegue chegar, o ônibus passa direto ou quebra. Essa é uma das perguntas, ver se não tem como colocar mais, né? Se esses motoristas que vê lugares que tem pouco fluxo, né, avisam para tirar, então que esses motoristas avisem, né, a esses lugares que precisam de mais para colocar mais ônibus para não acontecer isso, né? Até se quebrar um deles, esse outro conseguir ainda levar o resto para trabalhar. Outra resposta também que você deu, que você falou que ia tentar ver com o prefeito mais 2 ônibus para ficar aí, né, de reserva, né? Contratando mais 2 ônibus de reserva, automaticamente vai subir mais a locação, né? Não seria viável, né, contratarem ônibus mais novos, de 5 anos, né, até 5 anos, para o quê? Para evitar essa quebra. Evitando a quebra, consequentemente, eu acho que 90% dos problemas que tem o departamento de transporte irão melhorar, porque hoje a gente vê que a maioria dos atrasos, igual você comentou, que é meia hora, quando quebra meia hora para ir lá no Carafé, mais meia hora para voltar, e isso o itinerário já está totalmente louco ali, né? Uhum. Então, ao invés de colocar 2 ônibus de reserva, colocarem ônibus, né, mais novos, que provavelmente vai diminuir muito mais essa quebra, né? E a gente sabe que nesse contrato é até 10 anos. Porém, a gente vê que essa empresa ele sempre manda ali 10 anos de uso, 9 anos. Não tem como colocar ali o punho mais firme nessa empresa, porque é até 10 anos, não consequentemente precisa 10 anos. Eles podem ter ônibus de 5 anos, 4 anos ali, visto que anda quebrando muito. E parece que eles só mandam o resto para alumínio, só mandam o resto. Está quebrando, está mandando o resto, quebrando. Não seria assim, você que tem essa parte de autonomia, ter um punho mais firme, chamar o pessoal ali e darem ônibus mais novos, né? Porque o contrato é até 10 anos, não ônibus de 10. Então, há essa possibilidade de trazer ônibus novos, porque é todo santo dia, é marcação, a gente no Facebook, sim, ligando, né? Como a Mary disse, o nosso papel é representar o pessoal e levar vocês. Você, o Joia, que está ali, sempre me atende, é super rápido, né? Agradeço. O Joia, sempre com muita educação, né? Já conseguiu colocar vários itinerários que a gente sempre solicita. Essa é outra pergunta, né? Ver se vocês conseguem lá chamar o pessoal lá, acho que é da Rosa, né? Uhum. E ver se consegue trazer ônibus mais novos. Uma outra pergunta, TT. Esses motoristas que você sempre conversam, né? Você faz reunião com eles, conversam sobre o tratamento que tem que dar. Mesmo você conversando, como você disse várias vezes com eles, esse tratamento, e eles continuam destratando, você dá alguma punição? Eles têm alguma punição? O que é feito? Porque é sempre o mesmo motorista, e ele sempre continua fazendo isso, né? A gente acha até meio que estranho isso aí, né? E mais uma outra pergunta, só para finalizar. A contratação também, você disse que é tudo a sua autonomia. Algumas semanas atrás, parou por uns 3 ou 4 dias de fazer uma linha que passa ali no Paraíso. Né, até tinha comentado com o Joia, né? E ele disse que parou porque tinha demitido um motorista e ficou essa linha sem fazer. Continuam ali, deixaram passageiros que trabalham, né? Alguns ficou, porque até comuniquei com o Joia, né? Ali na Porto Seguro tem 4 câmeras ali e não passava ônibus em determinados horários. E ele disse que foi motivo de demissão e até admitir o novo motorista ficou... Só concluir? E ficou alguns tempos sem fazer essa linha, né? Então seria viável, antes de demitir, já ter o motorista reserva ali para continuar essas linhas, né? Tá. Primeiro você falou
dos motoristas, né, das linhas aí de ajuda, né? Que você falou que tá vindo muito cheio, né? Sim. E realmente tá vindo, cara. Aumentou muito a empreiteira na CBA, cara. Veio muita empreiteira para a CBA. E agora, como o ônibus é gratuito, o pessoal das empreiteiras agora não coloca mais ônibus para os funcionários, entendeu? Daí vem tudo nos ônibus da gente. E agora, igual a gente colocou um para atender ao Figueiras de manhã e colocou outro no Itararé também. Agora tem 6 horas da manhã, sai um ônibus do Tancão para cá, que é um ônibus esse não tem na tabela, que é o lá do Colibrim e esse do Itararé. A gente está vendo os horários que tem bastante passageiro para a gente tentar, que a gente consegue fazer, entendeu? Nesse horário aí mais de pico, né? De manhã, no hora do almoço e à tarde. A segunda foi Dos motoristas, eles sofrem alguma punição. Pedir a né? parte, vereador. A parte, presidente. A parte, TT. A segunda, não, foi referente aos ônibus, né? Que você ia sugerir ao prefeito alocar mais 2 ônibus. A questão dos ônibus, Jean. Mesmo que a gente peça 2 ônibus, a gente queria pedir 2 ônibus para ficar de reserva. Você falou para pôr um ônibus mais novo. A gente colocando um ônibus mais novo, a gente tem que ter o reserva do mesmo jeito. Não adianta eu colocar o ônibus mais novo. Jundiá, em Mairinque, é um ônibus novo. Esses dias lá tinha 2 ônibus da Jundiá quebrados no caminho. Não adianta, a gente tem que ter mais 2 ônibus para ter a reserva. Agora, quanto a gente pedir para melhorar, a gente sempre está pedindo para o prefeito conversar com os caras para mandar um ônibus melhor para a gente, entendeu? A gente conversa com eles. Hoje mesmo eu estive na Rosa, cobrando lá o diretor. Fui lá conversar com o Hernani, lá, que é o encarregado da Rosa. Eu sempre estou cobrando eles, cara. Quando tem ônibus aqui que eu vejo que não está mais em condições, eu vou lá e cobro ele. Falo assim, ó, esse ônibus não tem mais condições de trabalhar na cidade, porque ele quebra direto. Tem um ônibus aí que quebrou 3 vezes na semana passada. E eu sempre cobro ele nessa parte aí. A parte, TT. Pois não. Então, você sempre está cobrando eles, né? Eles substituem, porém eles substituem por outro lixo, né? Desculpa a palavra, mas é lixo que eles mandam para a cidade. Por isso que eu falo, tem que ter o punho firme ali e dar um basta nisso. Então, sempre é sucata aqui na cidade. Ele garantiu para mim que agora vai melhorar os ônibus, vai mandar uns ônibus melhores para a gente. Eu conversei com ele, a semana passada ele garantiu para mim que vai mandar. A gente vai até trocar aqui, que a gente tem aqui Scania. E esses ônibus aqui, Scania, dá muito problema. A gente está pedindo um Mercedes para ele. Mandar os Mercedes aqui, que é bem melhor para a gente aqui na cidade. E quanto à punição dos motoristas, eu sempre estou falando com os motoristas. E a advertência a gente dá. A advertência é dada para os motoristas. O motorista não começou a discutir com o passageiro, já falei, vai tomar advertência. Uma parte, TT. Hoje mesmo, né, estava conversando com a Munícipe, né? Uhum. E ela comentou, você tinha falado de máscara também, né? Que os motoristas eles discutem. E tem motorista que, quando ele vê que tem passageiro sem máscara, ele para o ônibus. Ele para o ônibus, ali fica 2, 3, 4 minutos, isso vai atrasando o itinerário, o pessoal vai chegando atrasado, né? E esse mesmo motorista, depois que vê que o pessoal colocou, mais 1, 2 quilômetros eles tiram, ele para de novo, né? Então, eu já pedi para o motorista. Agora o passageiro tirou a máscara, quem que tem que cobrar é o passageiro que está dentro do ônibus. O passageiro vai lá e cobra. Fala assim, faça favor de colocar a máscara, porque o motorista não vai cobrar mais, eu já falei para ele. Essa parte ele não vai fazer mais. Certo. Uma parte, TT. E a última questão, né, daquela que eu falei, aquela linha, né, que foi demitido um motorista. Não, já está resolvido já foi resolvido. A gente tem problemas aqui, até falar com você, a gente contrata motorista, o motorista vem aqui, o cara é profissional, ele vem e vai embora. Você sabe disso. Você sabe o salário dos motoristas daqui e sabe o salário da Jundiá e da Cometa aí. O nosso salário de motorista aqui é R$ 2.300. Da Cometa é 4,5. O cara vai deixar de ir para a Cometa? Não vai. Não vai. O cara fica aqui 2, 3 meses, vai embora. Daí o que a gente tem que fazer? Outro processo seletivo. Até fazer outro processo seletivo é enrolado, gestão de saco, entendeu? É difícil. Uhum. O cara vai para a Cometa ganhando 4,5 e ganha 800 pau de ticket, que ele vai ficar aqui na feitura? 800 reais de ticket vai ficar aqui na feitura? Não fica. Uma parte? Pois não. Vocês sabendo que o motorista foi demitido, né? Sabia que tal linhas não ia passar. Não tem como vocês, no mínimo, fora a comunicação oficial ali no portal da prefeitura, colocar também nesses pontos de ônibus que um período não vai ter, porque o munícipe está ali, ele não sabe disso. Então ele fica ali, tipo assim, foda-se eles, fica ali Deus dará, né?
E não é assim, a gente tem que dar uma Será- satisfação, será- né, ó, será- devido será à feito. demissão, não vai ter tal linhas. Pelo menos eles não ficam esperando 1, 2, 3 horas ali no ponto de ônibus. Será feito. Obrigado. Uma parte, TT. Diante da pergunta do Jean, contratar ônibus novos sem atingir os custos do passado, isso é possível? Você tem alguma posição, você tem condições de dar um posicionamento? O que, Tico? Contratar ônibus novos, como o Jean sugere aqui, e é o correto, né? Para dar o melhor atendimento ao público. Sem atingir os custos do passado, que a gente sabe que eram custos bem altos. Você tem uma posição como diretor e sabe dizer se isso é possível ou não? Ah, eu não posso te responder, Chico, essa parte aí, Chico. Pergunto por requerimento. O vereador Jean terá 5 minutos para réplica. TT, são essas minhas considerações, tá? Agradeço você tá vindo. E como a gente fala, a gente não está aqui para crucificar. A gente está aqui para auxiliar, para ajudar. Nós somos muitos cobrados nas redes sociais, nas ruas somos muito cobrados. Então a gente está aqui, chega essas demandas e a gente passa para o executivo, para poder melhorar, porque nós precisamos aqui, pelo menos, dos serviços básicos funcionando, né? Basicamente, vamos dizer, né? Mas hoje não. O transporte está sendo, acho que 70% dos nossos reclamações aqui é o transporte. E como a gente disse, né? O contrato é até 10 anos. Então, se a contratada quiser colocar o ônibus zerado, ela pode. 1, 2, 3 anos pode. Ela não vai colocar por causa de custo. Mas, visto esse monte de problemas que vem recorrente, seria interessante ter lá o punho firme lá e exigir um ônibus um pouquinho mais novo. Legal. Obrigado. O convocado terá 10 minutos para réplica. A gente sempre está procurando, Jean. Eu estou sempre cobrando os caras para colocar ônibus mais novos aqui, porque a gente sabe, cara, como você tem reclamação o dia inteiro, eu também tenho. O meu é de manhã, de noite. Esses dias mesmo o Delcim me mandou uma mensagem, até peço desculpa para ele, que eu estava dormindo, não pude responder. Eu respondi de madrugada a você. A gente, reclamação é o dia inteiro, cara. Não é só vocês, não. Pode ter certeza que também tem muita reclamação. A gente tenta fazer o melhor, cara. Pode ter certeza disso. A gente não está aqui para brincar com a população. A gente quer fazer o melhor. Pode ter certeza disso. O vereador Adilson terá 5 minutos para fazer suas colocações. Primeiramente, quero cumprimentar o senhor presidente, né? Cumprimentar também os internautas, a todos que estão presentes aqui no plenário, aqui, meu boa tarde. Cumprimentar nosso diretor de transporte, o TT, né? TT Rivera, também chamo de TT. Não, pode ficar em paz. Algumas perguntas que eu ia fazer, TT, os nobres pares aí já fizeram, mas eu tenho algumas aqui para perguntar. Diante de inúmeras reclamações, né, que você já falou que você recebe, nós recebemos também, dos munícipes, eu pergunto, como é fiscalizado, né, o cumprimento dos horários estabelecidos dos atendimento aos motoristas, né? Como que nós fiscalizamos, sendo que nós temos tantas reclamações, né? Se tem alguém que faz esse papel, se tem alguém que fiscaliza, né? Esses motoristas diante de inúmeras reclamações aí de não cumprimento de horário dos ônibus, né? Também daqui, né? Diante desse contato direto aí com o cidadão, né? Aonde que eles podem registrar isso, né? Se é divulgado esse número, porque você colocou que tem o seu número, né? Tem o número lá da prefeitura, tem o número agora do encarregado, que eu esqueci o nome dele, peço desculpa. Flávio. Aonde que a gente encontra, né? Se está pregado no ônibus e tudo mais, né? Porque assim, se o ônibus quebra às 5h15 lá da manhã, o munícipe ele consegue ligar, ele consegue pedir essa ajuda, né? Então é um ponto que eu queria também perguntar para você. Atualmente, quantos veículos a gente tem hoje na linha, né? Aqui você já falou que nós não temos reservas, e como é feito, quando ocorre a quebra, a gente viu que é algo emergencial, é algo que a gente acaba ficando na mão. Então, nós não temos esse reserva hoje, né? Então, quantos ônibus a gente teria hoje aí na linha aí, né? Aqui tem uma pergunta que, né, assim... se nós sairmos hoje daqui, para nós dar uma fiscalizada nos ônibus, né?
nós teríamos ônibus bom rodando para a população, né? Nós vamos olhar os pneus hoje, algo assim. Você garantiria que hoje os ônibus eles estão em boas condições? Os que estão trabalhando, né? Esse é um ponto importante aqui. Uma coisa que me indagnou bastante aqui, sabe? Alumínio, ela atende vários bairros, né? Que você colocou aí, atende Votorantim, Sorocaba, Mairinque. Qual cidade que ajuda alumínio? Temos cidade que ajuda alumínio? Né? Temos ônibus de outra cidade que passa, que faz esse trajeto? Né? Porque, assim, alumínio sempre foi uma cidade mãe, né? Ajuda todo mundo, ajuda isso, ajuda aquilo. E a gente vê tanta reclamação aqui dentro, e nós continuamos ajudando outras cidades, né? Mas quem que ajuda nós? Né? Você tem essa resposta? Alguém ajuda a nossa cidade? Não que nós devemos parar de ajudar as outras cidades vizinhas e tal, né? Porque a gente sabe que tem população que frequenta a nossa cidade, estuda dentro da nossa cidade, mas porque quando o prefeito colocou isso aí, eu vi algumas perguntas, e também era a minha pergunta que eu ia fazer, se realmente nós ia deixar de atender outros bairros, né, vizinhos, para atender melhor a nossa cidade, né, que eu também não acho que está errado em si. Lógico que nós temos munícipes que moram nesses bairros aqui, também participam de nós, e precisa de atenção, mas se nós ajudamos tanta cidade, quem que ajuda nós? Né? Eu queria saber se alguém nos ajuda aí. Um ponto que a gente colocou aqui, TT, que eu vi bastante vereador aí perguntando, sobre o ônibus reserva, né? Se nós conseguir esse ônibus reserva que você está pedindo, que a gente sabe que não vai ser fácil, existe uma estratégia para nós colocar esses ônibus reservas nos pontos estratégicos? Porque você relatou que até nós chegarmos lá, pegar um ônibus, se deslocar, chegar no local para trocar esse ônibus, nós já temos um estudo aonde mais quebra os ônibus, se é estrada de terra, e se nós conseguirmos um ônibus reserva, se nós temos uma estratégia de colocar ele mais próximo. Por quê? Talvez de carro eu consigo pegar o motorista e ir lá pegar esse ônibus que esteja mais perto desse ponto estratégico, entendeu? Né? E uma coisa que eu fiquei ouvindo aqui, essa empresa que nos atende, que quebra tanto ônibus, ela tem multa? Né? Ela é multada quando tem essa quebra? Porque senão a gente vai ficar a vida inteira aí quebrando, e se ela não tem nada, se ela recebe alguma multa, tá bom? Primeiro que você falou, Deus. O convocado terá 10 minutos para responder a questão formulada. Se diante de inúmeras reclamações, eu peço... Agora você tem que pedir a parte, vereador. Pode falar. A parte, diretor. Se diante de inúmeras reclamações aqui dos munícipes, né? Se tem uma fiscalização em cima dos motoristas, diante desses atrasos, alguém faz essa fiscalização? É registrado? Se faz a fiscalização? É feito, né? Quem faz essa parte aí é eu, Flávio. Quando tem alguma coisa assim, sempre está mandando, né? Mando para o Flávio, pode vir aqui, está aqui na prefeitura, a gente sempre está aqui na prefeitura, eu e o Flávio, sempre está na... Se qualquer reclamação, pode vir falar com a gente direto. A segunda... Uma parte, diretor. Se os contatos que você tem, né? Você falou que tem o seu, nós, vereadores, temos o seu contato, né? Legal. Mas o município, ele não vai ter o contato lá do diretor, penso eu, né? Os outros contatos que você divulgou, eles são divulgados, né? Ele tem lá... Tem o telefone na nossa sala, o transporte, né? E também aqui, sempre na guarita, aqui também, pode ligar aqui também, que a gente sempre está por aqui. Mas, uma parte, ele tem lá no ônibus, está pregado? Não tem. A gente não pode, tem, pode então... estar colocando. Um ponto, né? A gente vai colocar um telefone para contato aqui na nossa sala e da guarita aqui. Interessante. Interessante para que a pessoa que esteja ali dentro, muitas vezes, ela consiga falar já diretamente, não que nós não estamos aqui para atender a população, estamos sim, mas a preocupação muitas vezes Vai colocar na tabela de horário o telefone lá. Isso, porque muitas vezes o ônibus quebra 5, O vereador só responde a parte só, vereador. Então, pergunta e volta, por favor. Desculpa, senhor presidente. Vocês estão discutindo Uma parte, diretor.
uma parte? Pode passar. Como você disse, né, agora vai estar também o telefone do Flávio, né? Isso. É o seu, né? Uma sugestão é se colocasse no itinerário, né? Eu vou colocar. Eu já vou colocar o nosso telefone aí. Todos os munícipes que pegam, né? Já todo mundo já sabe o telefone, né? Já pode pôr isso. A gente vai colocar aí mesmo, na tabela. O vereador tem resposta ainda do vereador Adilson. O vereador, perdão, já acostumou. O diretor tem resposta ainda do vereador Adilson. A parte, vereador. Uma parte. Atualmente, hoje, quantos veículos a gente tem hoje? A gente tem 11 veículos grandes e um micro. 11? 11 grandes e um micro. Uma parte? Pois não. A gente ouviu aqui na cidade, há pouco tempo atrás, que a van do transporte, a van do esporte, estava fazendo uma linha. Isso é verídico? É falta de ônibus? Isso eu não posso responder agora. Não pode responder. Isso. Tá. Tem outras perguntas? Você faz outra parte. Outra parte, TT. Se sairmos hoje daqui, o senhor garante que os ônibus que estão em linha, rodando, eles estão em boas condições para atender os munícipes? Tá, eu falo sempre assim. O motorista, sempre falo para o motorista, qualquer problema que der no ônibus, para. Não está em condições de rodar? Leva na garagem. Tem a garagem dele da manutenção aqui. Não quero o ônibus rodando sem condições. Uma parte. A gente liga muito empresa, né? A gente ainda está dentro da empresa. Existe dentro da empresa um checklist, né? Onde a gente, antes de iniciar uma atividade, as pessoas que são responsáveis dos veículos e equipamentos, ela preenche para ver se realmente está em ordem antes dela ir. Porque essa quebra, muitas vezes, ela pode talvez ser evitada. Existe um checklist hoje para o motorista? Existe. Antes dele iniciar a atividade, ele preencher e verificar e levantar a mão? Existe. Outra parte? Não, é que ele não respondeu todas as perguntas. Sobre o ônibus reserva, existe essa estratégia? Não, Adilson, aí já não... Se conseguir, tipo assim, a gente tem um levantamento... Você tem uma estatística, ela quebra mais em estrada de terra, mais lá no Colibrim, lá onde se relatou. Existe essa estatística? Não. Para se nós conseguir um ônibus reserva, a gente conseguir traçar uma estratégia para que seja mais rápido esse atendimento? Igual a gente quer deixar um motorista de plantão agora, por causa disso mesmo, entendeu? Quando quebrar, a gente já tem um motorista de plantão que já vai rápido lá e já vai resolver o caso, entendeu? Por isso a gente quer deixar um motorista de plantão agora. Mas hoje não tem ônibus, né? Não tem ônibus ainda. Não tem ônibus ainda. Ok. Uma parte, diretor. Pois não. O Adilson perguntou, o vereador Adilson perguntou sobre as multas contra a empresa. Você poderia repetir para a gente se são aplicada a multa por veículo quebrado? Porque talvez assim a coisa melhore, né? Isso não posso responder agora. Será feito no requerimento. Tá. O vereador terá 5 minutos para réplica. Bom, que ficou uma pergunta aí, ainda sem resposta, né? Eu queria ver se o nosso diretor consegue aí nos responder. Alguma cidade ajuda alumínio? Não posso te responder também isso aí. Não pode? Eu não sei, na verdade eu não sei. Essa parte eu não sei. Não tem essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Então, vamos fazer requerimento? Tá. O vereador terá 10 minutos para réplica. Então, primeiramente, aí, nessa réplica aí, quero agradecer, né? Perdão, vereador. O diretor tem 10 minutos para tréplica. Você não usou a sua réplica. Não, a gente está tentando, hoje eu expliquei para vocês aqui, fazer de melhor maneira possível, melhorar o atendimento nesses horários. Igual teve reclamação que o Jean falou ali do horário que o ônibus não estava fazendo. A gente realmente teve esse problema com o motorista, cara. Que a gente sempre tem essa dificuldade, cara. Toda vez que a gente contrata motorista, o motorista vem aqui e vai embora. Larga a gente na mão. Chega uma hora, não tem motorista, cara. Não tenho o que fazer. O motorista vai para a Cometa, ele vai para Jundiaí, teve um salário melhor. Qualquer um que está nessa função vai fazer isso. Se fosse você que estivesse lá, se tivesse a oportunidade de entrar na Cometa ganhando R$4.000, mais R$800 e tinha que ser não ir embora,
qualquer um vai. O salário da gente aqui é R$ 2.300. Daí o motorista não fica mesmo. Daí a gente tem essa dificuldade, sempre estando com a mão de obra desse jeito, entendeu? A gente sempre está fazendo um processo seletivo. Daí acontece esse negócio que aconteceu lá na linha, lá com o Jean, estava falando aí. Mas a gente está procurando melhorar, está sempre dando... A gente paga hora extra para os motoristas direto, para poder ajudar eles também, né? Porque daqui a pouco vai todo mundo embora, larga toda a gente na mão. O vereador Prete tem 5 minutos para formular suas perguntas. Ô, Dilson, encerrou. Agora o vereador Prete. Ah, tá. Desculpa. Tá. Boa tarde a todos. Nobre presidente, nobres colegas edis, nobre diretor do Departamento de Transporte do município. O senhor foi inquirido de várias formas e educadamente a todos o senhor respondeu. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Quero agradecer o seu esclarecimento a todos nós, porque é uma grande preocupação essa faceta que o senhor administra do nosso município, que é o transporte. Seria o veio circulatório, todo o sistema circulatório do nosso município está em suas mãos. É importante enaltecer também que é o único município aqui de toda a nossa região que o transporte é gratuito. Isso é um mérito do nosso senhor prefeito, que previu e revê e olha e sente a necessidade de patrocinar aos nossos municípios o transporte gratuito. Gratuito para os passageiros, mas sai dos cofres públicos. Mas, com todo o sacrifício, o senhor prefeito faz. Isso deveria ser feito pelo Brasil, por todos os municípios, pelo estado inteiro. É um direito do cidadão ter o transporte coletivo gratuito. Mas nem todos o fazem. E eu sei que diante do nosso orçamento, a dificuldade que o senhor prefeito tem e a dificuldade que o senhor passa. Parabéns por toda essa luta, por essa dedicação. E eu só pediria ao senhor, e pediria ao senhor prefeito também, que continuasse sim a fornecer esses ônibus gratuitos, não só aqui para o município, mas atender os nossos cidadãos das cidades vizinhas que precisam e que vêm até o nosso município. Isso é gratificante, isso é nobre, isso é muito importante. Não podemos só jogar pedras, nós temos que agradecer também, porque muitos dos nossos cidadãos não têm sequer o que pôr na mesa para comer, mas têm o ônibus gratuito para vir até a cidade e reclamar e pedir socorro. Ser atendido nos médicos, na população, na assistência social. Isso é muito importante ser relevado em conta. É uma dádiva que o nosso município presta aos nossos eleitores, presta aos nossos cidadãos. Parabéns, Prefeitura de Alumínio. Parabéns, senhor prefeito, parabéns, senhor diretor. Eu só pediria uma coisa, 2 coisas eu pediria, se fosse possível. Atender os horários, porque isso é imprescindível. O cidadão conta com aquele horário e por muitas vezes eles ficam ali 2, 3 horas sem o atendimento. O senhor deu todas as explicações aqui, mas nós precisamos, apesar de ser gratuito, fazer o melhor possível e eu tenho certeza que a partir de hoje serão mais bem atendidos, né? E a terceira coisa é em relação à lei que o vereador Gediel colocou e foi votado por todos, na atenção aos velhinhos que são deixados à noite fora no ponto de ônibus, das mulheres grávidas, porque quem mora na zona rural, na expansão rural, é muito escuro, né? Então, se for possível, um atendimento especial a essas pessoas seria de grande valia e de grande gratuidade. Mas obrigado
pela sua presença, obrigado pela presença do nobre causídico, doutor Marcelo, aqui presente, e conte conosco, conte com o nosso apoio, conte com a nossa fiscalização, porque a fiscalização nunca é para prejudicar, mas sempre para ajudar. Sou grato. O convocado terá 10 minutos para responder a questão formulada. Doutor, agradecer pelas suas palavras, doutor. A gente está aqui sempre à disposição de todo mundo. O telefone meu aqui, todo mundo tem. Pode ligar a hora que for. A gente vem aqui 4 horas da manhã, eu e o Flávio sabe disso. A gente está aqui 4 horas da manhã todo dia. A gente não está aqui brincando, cara. A gente tenta fazer o melhor para a população. E pode ter certeza, a gente vai estar aqui cobrando os motoristas, e igual o senhor falou desses horários de noite para deixar o pessoal. Pode ter certeza, todos os motoristas já estão instruídos a isso. Senhores de idade, gestante, deficiente físico, tudo, deixar na porta da casa. Pode ter certeza que a gente vai fazer isso. E outra coisa aqui também, o prefeito nunca pediu para mim tirar os ônibus de outros bairros, nunca pediu. E ele nunca falou essa palavra. Ele sempre falou para mim, gente, atenda todo mundo. Ele nunca pediu para tirar o ônibus de bairro nenhum. Você pode ter certeza, nunca saiu da palavra dele. Uma parte, Pois não. tenho certeza disso, porque a grandiosidade dele de dar o transporte gratuito para todo mundo já vem reforçar e solidificar essa sua informação. Nós não queremos ônibus a cada 5 minutos. O que nós só pedimos é que, se for de hora em hora, de 2 em 2 horas, seja cumprido o horário, porque o passageiro conta com aquilo no seu relógio. Obrigado. Uma parte, vereador. Não é para ele. Vereador não tem a parte. É Não, o diretor. Desculpa, diretor. Pois não, pode falar. Estamos aprendendo aqui. Peço perdão. Não. Não, eu não tive o tempo de agradecer sua presença, né? E agradecer antes. Agradecer sua presença, a presença do doutor Marcelo, tá bom? E muito obrigado pela presença. O vereador tem 5 minutos para a réplica. Nada mais a não ser agradecer. Agradecer o atendimento do nobre diretor, a nobre vereadora Meire, com o qual foi muito atencioso, atendeu todas as expectativas possíveis que ela criou, e estamos aqui sempre para ajudá-los e não destruí-los. O convocado tem 10 minutos para a tréplica. Então, o que eu tenho para falar é isso aí, cara. A gente tenta fazer o melhor. A gente não está aqui para deixar pessoas para a rua, sem ônibus. O que acontece é, quando quebra ônibus, é difícil, cara. A gente fica numa situação difícil, mas pode ter certeza, a gente está aqui para atender. O telefone da gente, eu vou colocar agora na lista nos horários dos ônibus, o meu telefone, o do Flávio e do nosso departamento. Vai ter o telefone da gente lá. Qualquer coisa pode ligar para a gente, que a gente está qualquer horário para atender a toda a população aqui. Uma parte aí, diretor. Só para agradecer a sua presença e reforçar aí que a sua fala é de extrema importância quando você se refere a que não vai haver mudança nenhuma nas divisas, né? Isso tranquiliza a comunidade, mesmo sabendo que o município de Alumínio vem sendo generoso, mas isso tranquiliza. Agradeço também o Flávio, a gente trabalhou bastante tempo na prefeitura, sei que é um grande profissional que está do seu lado aí, e a todos os motoristas aí que vêm aguentando firme, como você bem disse, né? Tem dificuldades, porém agradeço aos motoristas por estar com essa missão em mãos e estar firme e forte com a comunidade. O vereador Delcinho tem 5 minutos para formular suas perguntas. Bom, diretor, vou tentar ser o máximo breve possível. Os nobres vereadores já apresentaram as possíveis ideias que possam ser melhoradas aí na prestação de serviço do transporte público do nosso município, mas nós não podemos deixar de lado esse cuidado pontual para pensar também no futuro, uma vez que nós iremos votar aí o orçamento para as contas do ano que vem, os trabalhos a serem realizados, e vou aproveitar o ensejo para enviar para Vossa Senhoria os requerimentos apontando as ideias ao Executivo. Legal. Peço ao senhor que
se dedique, uma vez que agora o senhor Flávio vai estar cuidando do aspecto de logística do transporte público, para analisar a possibilidade de implantar nos ônibus coletivos o sistema de rastreamento dos mesmos, para que vocês possam controlar de forma mais precisa a logística, o deslocamento desses ônibus, porque eu também tenho recebido reclamações de motoristas O rastreamento já foi feito. já já foi tá- aplicado. O TT, só aguarda Tá. a sua resposta. Deixa ele formular, daí você Isso, aí, responde. se for necessário, eu repito a pergunta para o beleza, senhor, tranquilo. tudo bem? A instalação dos rastreadores, não só para acompanhar o deslocamento dos ônibus, mas também para acompanhar o tempo, né, se ele está realmente seguindo aí o trajeto da forma correta e o horário que ele vai cumprir de pontualidade. O segundo questionamento é a respeito da possibilidade de Vossa Senhoria desenvolver junto ao Departamento de Obras e Planejamento, desenvolver em nossa cidade um terminal central para que esses ônibus possam estar se organizando. Vamos considerar o fato de que a nossa cidade ela é uma cidade pequena, tem uma população pequena também, de apenas aproximadamente 18.500 habitantes, mas ela dispõe de uma área de aproximadamente 84 mil quilômetros quadrados, onde os bairros eles são distantes uns dos outros. E vale considerar que existem bairros em que não se dispõe ainda de pavimentação, o que gera aí nos ônibus a sujeira, como já foi citado aqui, e as pessoas acabam sofrendo com esse desconforto, com essa situação bastante desagradável. Considerar que se houver um terminal central, como já encontrei em cidades pequenas como a nossa, a cidade de Pereiras, por exemplo, dispõe de um terminal central onde esses ônibus eles atendem apenas uma região, como, por exemplo, nós temos a região da Areia Branca, Itararé, Alto de Itararé, temos a região do Colibri, Figueiras e demais adjacências, Pedágio, Olidel, Granja Modelo. Isso facilitaria não só os cuidados com a logística desses ônibus, por conta das peculiaridades de cada um dos bairros, e você teria condições de cuidar daqueles ônibus que necessitam da lavagem, né? Considerando o fato de que hoje todos os ônibus precisam passar pelo processo de lavagem, porque todos os ônibus frequentam aí os bairros que não dispõem de pavimentação. Então, eu solicito a Vossa Senhoria, eu vou enviar o requerimento, e solicito a Vossa Senhoria que analise com bastante cuidado, bastante carinho, um projeto que possa ser instalado em nossa cidade, para que possa melhorar aí a qualidade do transporte público do nosso município. Uma última pergunta, a terceira e última pergunta é: qual a possibilidade de se criar os uniformes para esses motoristas, para que eles possam andar devidamente trajados, e também a devida identificação desses motoristas, não só no uniforme, como também no ônibus, porque muitas vezes, por menor que seja a reclamação que as pessoas façam do coletivo, eles não sabem dizer quem é, geralmente não se atentam ao fato de poder guardar algum tipo de identificação do ônibus ou do motorista, para que a gente possa saber levar a vocês uma informação com mais precisão. E também para dar aquela sensação às pessoas que estão utilizando o coletivo de organização. São essas as três questões que foram feitas. Caso o senhor queira que eu repita, O convocado terá 10 minutos para responder a Quanto ao rastreamento questão dos veículos, formulada. Já fizeram o curso, a gente estava esperando o Henrique montar o sistema para a gente já poder colocar nos carros. Já foi feito o curso já. Me concede uma parte, senhor não. diretor? Existe um prazo para a implantação desse projeto? O Henrique está montando. Ele está montando, ele já foi feito o curso, foram 4 pessoas, foi 4, né, Flávio? 5 pessoas fizeram o curso, e vai ser montado agora para a gente pôr já o relacionamento em todos os carros da prefeitura. Não é só dos ônibus, em todos os carros da prefeitura. Vai ser posto em todos os carros. Me concede uma parte, senhor diretor? Pois não. E qual será o departamento responsável por este rastreamento? O transporte. Transporte? Transporte. Quanto ao terminal, o Flávio já fez
ele já estava montando esse sistema aí para a gente conseguir fazer esse terminal. A gente está pensando em fazer aqui na CBA. A gente está estudando o que a gente pode ser feito. E quanto ao uniforme, eu já pedi. Uniforme já para os motoristas. Perfeito. Me concede uma parte, senhor diretor? Pode falar. Proponho que aproveite o ensejo dos uniformes para que se possa também colocar a identificação nos ônibus dos... Ah, tá. Eu vou pedir para pôr no bolso o nome dos motoristas. E, se possível, no ônibus, em local visível, para que os cidadãos possam saber quem está dirigindo. Isso é de grande importância. Pode ficar sossegado. A gente vai fazer essa parte aí. O vereador tem 5 minutos para fazer a réplica. Eu gostaria de agradecer a presença do diretor aqui nessa sessão extraordinária, pelos esclarecimentos. Hoje nós fizemos uma tratativa teórica dos problemas que foram apresentados aqui, e as pessoas estão vivendo isso na prática lá fora, nesse exato momento. O que nós temos como grande expectativa é que tudo que foi exposto aqui, foi passado como solução por Vossa Senhoria, sejam postos em prática. Como bem disse, vou redigir requerimentos para apresentar a Vossa Senhoria esses pedidos, e, sem sombra de dúvidas, a intenção é fazer com que as soluções venham, porque quando o Executivo erra, quando o seu departamento erra, a população é quem sofre. E nós estamos aqui para fazer com que eles possam ter vida digna e possam ter o seu direito de ir e vir garantido. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas respostas. São essas as minhas colocações, senhor presidente. O convocado tem 10 minutos para a réplica. Pode ter certeza, Delcio, a gente vai tentar fazer o melhor sempre, cara. Nunca vamos deixar a população na mão, pode ter certeza disso. Pode cobrar a gente, cara. A gente vai sempre estar aqui à disposição da população. Uma parte, diretor. Dos requerimentos que o Delcinho comentou, só para reforçar, eu vou estar encaminhando da minha parte alguns requerimentos, para que o trabalho aconteça de uma forma mais eficiente, e gostaria aí que você pudesse, responder eles de uma forma bem transparente, considerando que estamos aqui para fiscalizar, e sem sombra de dúvidas, assim nós o faremos. Desde já agradeço a sua presença e a sua delicadeza nas respostas aí. Obrigado. Eu gostaria aqui de agradecer a presença do diretor de transporte, que espero que tenha nos esclarecido, tirado todas as dúvidas de todos os nossos vereadores, até mesmo da população, e agradecer o pessoal presente, agradecer a todos os vereadores, em uma sessão extraordinária, poderia estar todos nós em casa, sossegadinho, mas foi um assunto muito importante para podermos esclarecer. Nada mais a ver tratar na presente sessão, damos a mesma para encerrada. Uma boa noite a todos.